E aí galera, aqui é aquele número do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais é que Overlord 3. No caso desse episódio não teve muito o que falar não, vou ser sincero aqui a você, porque simplesmente a gente teve os preparativos para a guerra. É justamente isso, o próprio nome do episódio é o nome que se dá a esse episódio, o que acontece desse episódio. O que acontece aí é que a gente vê mais do lado dos humanos, a gente tem poucas partes que aparece o Weiss e a galera lá da Zarik, e a gente vê somente o foco nos humanos. Isso leva a crer também que a gente terá algumas mortes, ou pelo menos a gente vai ver algumas coisas mudando com relação aos personagens humanos. O que acontece é que simplesmente a gente vê aí que os humanos eles passam boa parte desse episódio discutindo o que vão fazer e quais serão as suas atitudes que irão tomar para com o Império, que justamente sempre contra-atacou, sempre atacou, sempre batalhou contra eles. O que acontece é que chega lá para eles uma mensagem falando justamente sobre um suposto guerreiro, ou melhor, um rei feiticeiro, que simplesmente estava se intitulando como dono das terras de Errantel, acho que é assim que se fala, onde simplesmente ele disse que era dono daquilo e pediu para que todo o reino colaborasse e desse as terras para ele. Ais não quer nada, né? Já tá tomando tudo, cheguei lá, é minha, acabou-se. Quer nada ele. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que o Império, por certa forma, se aliou contra o reino, e aí a gente vê que os dois estão proclamando uma guerra caso não tenha ajuda, com relação aí a entregarem, no caso, as terras a eles. O que acontece é que simplesmente a gente vê que vários personagens aparecem, filho do rei, filhos do rei na verdade, que são vários. A gente vê a princesa ali também, vê lá o Gazaf que tá lá olhando e só especulando o que está acontecendo, onde até mesmo ele dá uma opinião de não vamos guerrear não, esse cara já me salvou, ele é extremamente forte, rei, por favor, não tem condição de você entregar as terras a ele para evitar uma guerra, onde simplesmente a gente vê a arrogância humana, onde os humanos não querem se desprender disso, onde isso também não é só uma arrogância humana, porque a mesma coisa seria com o Ais iria fazer a mesma coisa porque se sente até superior a tudo e até demais. E o que acontece é que a gente vê que simplesmente aparecem alguns personagens que são bem enfatizados. Um deles é o Marx Heaven, que justamente é um cara que eu gostei dele, mas já tô querendo não criar laços com ele, porque eu sei que pro improvável ele vai morrer nesse episódio 11 que tá por vir, onde simplesmente a gente vê que ele tem uma família muito legal, ele se dá muito bem com o filho, é um momento bem bonito, e isso já deixa a gente bem tenso, pensando assim, caramba velho, olha pra aí, miserável desse autor, tá criando um personagem bom pra poder matar. Sempre ele faz isso. Ele lembra muito o cara que criou a história de Game of Thrones, que faz muito disso, cria muitos personagens memoráveis e aí mata os personagens na tora. Então esse cara, ele faz muito disso, então não tem como a gente saber quem vai ficar vivo até o final da história. Bem provável que muita gente ainda vai morrer nessa história aí. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que o Gazaf, ele fica bem preocupado, assim como o Marx, e os dois são os caras mais leais e mais bondosos do reino, onde simplesmente, infelizmente, vai ter que lutar contra Ais e vai pegar em bomba, né? Porque o Ais é muito forte, o Ais não vai perdoar eles. Se eles derem de frente com ele, simplesmente o Ais vai acabar com eles. E o que acontece é que simplesmente depois a gente vê esses dois nessa situação, a gente vê que o Gazaf ele entra em contato com o Klimb e também com o Brian, para poder simplesmente eles conversarem e meio que se despedir, porque caso morram nessa guerra, eles aí já teriam conversado e batido um papo sobre a vida deles, onde simplesmente a gente vê aí que realmente o intuito desse episódio é preparar para que todo mundo saiba que alguma coisa ruim vai acontecer, eu tenho certeza disso, onde a gente vê que chega um Ais aí com o seu exército e gigantesco, cheio de Death Knight, ele só traz Death Knight, só isso, né? Só um mais fraquinho. E aí a gente vê que simplesmente está tudo preparado, onde até mesmo pula 2 meses, cara. Então tá bem em cima de começar a guerra. Bem provável que o episódio 11 seja realmente já a guerra, já seja a coisa realmente rolando. E caramba, velho, o mais interessante de tudo isso é que a gente vê que o Gazaf, ele fala justamente pro Brian que seria uma pena, seria terrível, ou no caso, ele iria morrer caso ele se encontrasse com o Ais dentro da batalha. Ou seja, ele diz, ó, Brian, se tu encontrar um Ais
tu corre, velho, porque tu vai morrer, não tem pra onde. Então é bem tensa a situação que tá os humanos aí na mão do Ice. Onde a gente mesmo vê que o próprio Brian, o próprio Climb, o Gazef, todos eles queriam conhecer o Momo, queriam bater papo com ele, falar com ele, fazer amizade com ele, mas isso não foi possível, tendo em vista que eles são a mesma pessoa, né? Tanto o Momo como o Ice são a mesma pessoa. Então a gente vê aí o que pode acontecer de ruim com esses personagens, que me deixa triste, porque são personagens muito bons para a trama em si. Então eu fico meio complicado com a situação, porque simplesmente se eles matarem todos esses personagens, vai ficar só um Ainz de carismático ali, de legal pra ver. Os outros personagens, que é a mesma coisa toda a temporada, agradando mais e tal. Eu não gosto que fique assim. Tem que ter mais personagens humanos, qualquer raça, qualquer coisa, pra desafiar o Ainz, pra poder ser um negócio legal. E espero que pelo menos alguém fique vivo e ele faça amizades com outras pessoas além daquele cubículo que ele tem ali, só Nazarick em si e monstros. Espero que tenha humano também nessa parada aí, porque só quem se salva é o Sebad, é porque foi criado pelo um dos soberanos lá. Mas é isso aí, galera. Eu quero saber o que vocês acham dessa situação e o que vocês acham que vão acontecer mais daqui pra frente. Aí eu sei que tem muita gente que já deu like e não sabe. E se você sabe e quer deixar seu comentário aí falando o que vai acontecer, bota like, é spoiler, dá aquele barra de espaço e bota lá embaixo dizendo qual é a treta que vai acontecer. Quem não sabe aí, vamos tentar adivinhar o que vai acontecer nos próximos episódios. Mas eu tenho certeza que o Brian, o Gazef e o Climb, eu acho que eles vão dançar. Pode ser nesse episódio? Pode. Mas pode ser no outro? Pode ser no outro também. Eu acho que ninguém vai sobreviver dos humanos não, velho. Eu acho que Ainz vai acabar com o Climb, bicho. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!